Eu retomo a conversa política com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Valdir Rossoni. Já falamos sobre mudanças implantadas aí desde o momento que o senhor assumiu a presidência da Assembleia, 2 anos e meio, um pouco mais, né? Agora vamos falar de votação recente. Essa semana a Assembleia finalmente aprovou um anúncio que o governador tinha feito aí quase 3 semanas atrás, do corte de 1.000 cargos comissionados. Agora, isso gerou muitos questionamentos na imprensa, uma certa polêmica aí na sociedade, que o governo está extinguindo cargos comissionados, mas aumentando gratificações para efetivos. Explica um pouco melhor o que os deputados conseguiram levantar, porque, afinal de contas, como a gente dizia, o deputado também fiscaliza o governo, né? Que está muito mal explicado. É uma medida elogiável do governador Beto Richa. Enxuga a máquina mesmo? Porque ele diminui esse número de cargos comissionados que ele tem poder de nomear e demitir a qualquer hora. E o que ele vai fazer? Ele está instituindo, em casos esporádicos, quando um concursado puder exercer uma função especial que possa dar uma gratificação. Então, ele está criando essa gratificação. Mas a economia ela é muito grande. Você imagina, são 1.000 funcionários. O governador falou em 48 milhões, que, sim, para o orçamento doméstico parece uma coisa assombrosa, para o orçamento do Estado é muito pouco, né? Mas você tem que lembrar que atrás disso tem toda uma estrutura. É carro, é toda uma estrutura. E é uma forma de valorizar o concursado. O servidor concursado. Então, em vez de nomear, cá para nós, e acontece isso no Brasil inteiro, e isso tem que ser reconhecido. Que a nomeação de comissionado acaba sendo uma retribuição de favor de campanha, um apadrinhamento porque algum amigo pediu. É aí que está, que tem que ser reconhecido a atitude do governador. Ele está mudando a forma de nomeação dos seus servidores. Ele podia ter esses 1.000 comissionados para fazer uso, como é feito no Brasil inteiro. Ele está enxugando a máquina e, de um outro lado, se necessário for, se tiver um funcionário que possa desempenhar uma função que possa ser gratificado, aí ele vai receber essa gratificação. Agora, quando o governador fala e seus secretários mais próximos falam em 48 milhões de economia, com o corte desses 1.000 cargos comissionados, isso é o que sobra de economia depois de já dadas as gratificações, ou esse dinheiro repassa para salários de efetivos? Isso é que, eu acho que é mais. Sinceramente, fazendo minhas contas... Mas não foi levantado muito a fundo, né? Não, é o levantamento do governo, lá tem um impacto financeiro, mas como o impacto é positivo, a gente se acautela muito quando se cria cargos. Porque isso dá um impacto negativo, porque vai se gastar mais. Não, esse é um impacto positivo, o mínimo que vai ser economizado é 40 milhões. Mas eu acredito que seja muito mais no decorrer do tempo. O senhor fala que a criação de cargos é que tem um impacto que gera questionamentos por conta dos gastos que isso gera para o Estado. E falando em gastos, o governo tem reclamado, eu trouxe vários secretários aqui recentemente falando sobre aperto nas contas do governo. Isso chega para a Assembleia toda hora também, né? Sim. Como é que a Assembleia está vendo? A base do governador Beto Richa na Assembleia é muito grande, o senhor mesmo é do mesmo partido do governador. Como é que o senhor está vendo a situação financeira do governo? Como que os deputados estão vendo? Porque o secretário Rauli, semanas antes de sair da secretaria e voltar para o Congresso, esteve aqui e disse que estava num momento mais ou menos estabilizado, mas realmente, assim, corda no pescoço, sem ter dinheiro para investimento. E não é o estado do Paraná. É todos os estados e os municípios. Porque o que o governo federal faz? O governo federal, quando ele corta impostos, ele corta dos estados e dos municípios. As taxas que são a receita do governo federal, ele não corta. Então, o impacto nos municípios e no estado é muito grande. O estado do Paraná perdeu, nesses 2 últimos anos, mais de 2 bilhões. Se você for nas prefeituras municipais, é mais de 20% de queda de receita. Por quê? Cai a arrecadação. Por conta de cortes de impostos anunciados pelo governo federal. Pelo governo federal. E você ouve a notícia que a arrecadação do governo federal aumenta. Então, o governo federal, hoje, ele concentra 75% de tudo o que é arrecadado no Brasil. E 25% vai para os estados e municípios. Mas esses percentuais não eram os mesmos antes? Eram os mesmos antes, sem os cortes de impostos.
O que nós questionamos, nós somos favoráveis ao corte de impostos. Ainda bem, né, deputado? Se não tiver os parlamentos defendendo a população ali de mais impostos. Até porque eu sou empresário e eu sei o que é pagar imposto. E segundo também é o seguinte, eu tive uma atitude o ano passado, quando o Tribunal de Justiça encaminhou um aumento de 50% do aumento de custas judiciais, eu sequer coloquei na pauta para votar. O Judiciário continua insistindo nisso? Olha, agora nós temos um novo presidente. Não tocou no assunto. Não tocou no assunto e espero que isso fique esquecido. Falando em judiciário, é muito assunto aqui para conversar. Mas eu queria só falar mais um assunto para concluir essa questão receita. Do impacto financeiro no Estado. E outra questão que tem que ser registrado. O governo do Paraná é o 5º estado em receita para o Brasil, para a nação. Em investimentos... Em arrecadação. Que vai para o governo federal. Nós contribuímos... Nós somos o 5º em contribuição. E quanto nós recebemos de volta? Nós somos o 23º estado a receber. E aí, por que a gente não consegue melhorar a situação? É o nosso grupo de deputados em Brasília, os senadores que não têm força? Como é que o senhor vê isso? Eu não sei. Que é incompreensível, né? Na matemática não bate os números. Eu acho que nós precisamos ser mais paranaenses e menos partidários. Entende? Se nós cuidarmos do Paraná, nossa obrigação é cuidar e defender o Paraná. Porque a gente tem ministros paranaenses que aparentemente estão mais pró-governo federal por conta de serem do partido da presidência. Eles se esquecem que a hora em que eles estão restringindo as verbas para o Paraná, veja, olha, se nós somos o 5º em receita e somos o 23º em devolução, é porque algo está errado. Então, alguém não está defendendo o nosso Estado. E não é por falta de nós reclamarmos. A briga em 2014 vai ser boa, mas sem entrar nesse mérito, vamos falar de judiciário. O senhor tocou no assunto aí das custas judiciais. A gente teve uma mudança inédita no Judiciário do Paraná e um afastamento do presidente, do ex-presidente Cleiton Camargo, por decisão do CNJ. E aí um dos assuntos que o Conselho Nacional de Justiça colocou para a sociedade houve tráfico de influência na indicação do filho dele, o então deputado Fábio Camargo, para o Tribunal de Contas. Ora, ele virou conselheiro do Tribunal de Contas porque os deputados assim decidiram. A escolha foi feita lá. O que o senhor diria por parte dos deputados, ou pelo menos pelo senhor, houve tráfico de influências ou não? Porque o governador está negando isso. Primeiro é importante salientar que quem não se atentar que a política brasileira está mudando, está fadado a ser descartado. Veja o que aconteceu na Assembleia do Paraná, as mudanças e as transformações. E não foi fruto só da minha vontade, era uma vontade da população, ela impôs esta determinação de mudança. A mesma coisa está acontecendo no Tribunal de Justiça. Aconteceu no Tribunal de Justiça, quando nós esperávamos que isso ia acontecer no Paraná. Isso é muito bom para o setor público do nosso Estado. Agora, quanto à questão da escolha tráfico de influência. É claro que quem vê que o filho do presidente do Tribunal de Contas foi escolhido conselheiro, já deduz que houve tráfico de influência. Os prédios próximos ali, Tribunal de Justiça, Assembleia, Governo do Estado, é tudo muito próximo, os poderes são interligados a essa conversa. Primeiro, quem vota não é o governador. Mas o fato dele ter uma base tão forte na Assembleia... Quem vota não é o governador, nem passa pelo governador. Segundo, quem vota são 54 deputados de diversas facções políticas. Agora, é uma decisão da Justiça que nós vamos respeitar. O senhor mantém a afirmação, então, de que não houve, os votos dos deputados foram isentos, não houve uma influência. O presidente do Tribunal de Justiça, eventualmente, pedindo favor ao governador, que eventualmente pediu favor à sua base ali na Assembleia. Veja, se fosse para ter tráfico de influência por parte do ex-presidente do Tribunal de Justiça, ele teria influenciado o presidente da Assembleia a votar o aumento de custas judiciais. Que o senhor não colocou nem em votação. Eu não coloquei em votação. Em nenhum momento eu tive contato com o presidente sobre esta questão. Ele não... Até porque, na sua posse, no discurso dele, ele fez severas críticas à conduta do presidente da Assembleia. Por conta de não ter colocado em votação. Por conta de não termos colocado esse aumento absurdo das custas judiciais. Então eu não tinha nenhum relacionamento estreito para ter tráfico de influência. Agora eu não posso falar por todos os deputados.
Mas eu não tenho dúvida que a tramitação legislativa foi a mais transparente possível. Prova disso que nós ficamos uma semana lá ouvindo todos os pré-candidatos de uma forma... Foi a primeira vez que houve tantas pessoas dispostas a concorrer ao cargo, né? Tantas pessoas que foram na tribuna, fizeram suas críticas, colocaram as suas posições. E eu acho que isso é uma questão que vem amadurecendo e vem melhorando a forma da escolha. Agora, se faz necessário, e eu defendo isso, inclusive encaminhei uma sugestão ao Congresso Nacional, que se crie uma forma de, primeiro, ter um concurso público. Para o Tribunal de Contas, para os tribunais de contas. Eu não digo que a decisão tenha que ser só o concurso público, mas vamos fazer o seguinte: você faz um concurso público aberto para toda a população do Paraná, passa 5 pessoas no concurso. E aí, entre esses 5, põe em votação os nomes na Assembleia. Aí fica muito mais fácil, porque quem seleciona os candidatos é a própria população. É uma boa proposta. Para quem foi sugerido isso? Eu sugeri ao presidente do Congresso, e eles receberam e disseram que encaminharam para as comissões temáticas. Espero que tenha agilidade a isso, porque senão daqui a pouco nós vamos ter uma outra eleição e que surja polêmica. E não é culpa da Assembleia o sistema da escolha. Então vamos aí, fica a sugestão, acompanhar lá em Brasília se os deputados federais passam a discutir também isso e vamos acompanhar o que os deputados estaduais andam fazendo, porque o próprio presidente veio aqui e colocou essa sugestão para nós, eleitores do Paraná. Eu agradeço a sua presença aqui, mais uma vez, está sempre convidado a vir na conversa política, esclarecer pontos do Legislativo. É importante, eu agradeço essa oportunidade, eu acho que essa oportunidade, além dos esclarecimentos, a oportunidade que eu tive de fazer um pedido, não é uma convocação, não tenho direito de fazer convocação, um pedido. Fiscalize o seu deputado que a política vai melhorando. Se você permanecer só reclamando e não fiscalizando, vai continuar e não vai melhorar. Nós da imprensa vamos continuar. Com certeza, deputado, você de casa aí está convidado a também fazer isso. E se quiser rever este programa, está lá no nosso site, otv.tv.br. Você pode também indicar para os amigos. Até a próxima Conversa Política.